Olá, meus irmãos. Hoje continuaremos nossa reflexão no Credo Niceno e falaremos sobre o trecho que diz: Foi crucificado em nosso favor sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Embora seja um trecho pequeno do Credo, ele revela algumas verdades essenciais e muito importantes para a nossa fé. O fato de toda a morte do nosso Senhor. Aquele que foi concebido de forma milagrosa, da Virgem, que nasceu sem pecado algum, que viveu de forma santa e justa diante de Deus e dos homens, aquele que não conheceu pecado nenhum, aquele que nunca praticou o mal, que nunca cometeu nenhuma injustiça, foi crucificado. É importante ressaltar que a crucificação era a pior morte da época. Era destinado aos piores criminosos, aos assassinos, aos piores ladrões. Cristo, o nosso Senhor, morre junto deles. Ele é crucificado e sofre a pior morte possível que um homem poderia ter. E o Credo diz que tudo isso foi em nosso favor. É por nós, foi por nós que Cristo sofreu dolorosa morte, que Ele se entregou. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, em nosso lugar. Como a Bíblia nos diz, lá em Isaías 53, quando ela afirma que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso que Cristo suportou no nosso lugar, por nós. A cruz é o ápice da humilhação do nosso Senhor. É o ápice de todo o sofrimento, é o ápice de toda a obra redentiva. Continuando no Credo, ele nos diz que tudo isso foi feito sob o poder de Pôncio Pilatos, reafirmando novamente a historicidade da história de Cristo. Que Cristo não é mera figura inventada, mas que ele realmente existiu. Ele foi homem e o fato do Credo citar Pôncio Pilatos revela também os intuitos políticos envolvidos na morte de Jesus. O Credo também nos diz que ele padeceu e que ele foi sepultado. E é muito importante nos atentarmos para essas duas palavras. Padeceu não é somente a morte, mas todo o sofrimento que a envolve. Cristo, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi rechaçado, tanto pelos guardas, pela guarda romana, quanto pelo povo judeu. Ele foi negado. Mas também Cristo, ele padeceu quando ele carregou a amarga ira de Deus. Ele bebeu do cálice amargo. Ele suportou tudo por nós. Em Isaías 53, no versículo 10, também nos diz: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ele suportou tudo isso. Ele suportou a dolorosa e amarga ira de Deus, que era destinada a mim e a você. Ele fez tudo isso por nós. E ele também foi sepultado, combatendo as heresias da época, algumas que diziam que Cristo não tinha se encarnado corporalmente, ou que ele era uma espécie de projeção. Cristo, ele é sepultado. Como homem, sujeito à morte, ele morreu. Então, embora seja um trecho pequeno, novamente, ele nos revela um dado muito importante para a nossa história. E saber disso nos move a olhar para Cristo, olhar para todo esse sacrifício e nos rendermos realmente a essa graça maravilhosa, que para nós não teve custo algum, mas que custou tudo para Jesus. E que nós possamos então continuar estudando esse credo, tendo em mente a pessoa de Cristo e tudo aquilo que o Evangelho nos retrata de maravilhoso.